Amém? Amém? Bom dia, a graça e a paz para vocês. Que alegria estar aqui mais essa manhã, vendo alguns rostos aí comuns, outros que eu posso imaginar que estão nos visitando nessa manhã, porque eu ainda não conheço. Queria dizer para você então que você é muito bem-vindo à nossa casa, à nossa família, e que é uma alegria te receber também aqui no nosso meio. Como você sabe muito bem, nós viemos de uma semana de atualização teológica, uma reunião, uma conferência com os pastores de toda a nossa denominação. Foi um tempo muito precioso e dessa vez nós tivemos uma versão, vamos colocar, um pouquinho diferente. Nós tivemos lá no Sul, então essa edição da SAT foi lá no Rio Grande do Sul, lá em Caxias, estava bem friozinho, para quem gosta de comer comida boa, lá é o lugar certo. Quem gosta de um friozinho também para curtir um pouquinho ali com o cônjuge e tudo mais, também é o lugar certo. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Comida boa. Vamos pensar que a gente está perto do horário do almoço agora, né? De repente, teu estômago começa a dizer que daqui 1 hora, mais ou menos, você precisa fazer já a tua segunda refeição do dia. Não é isso? Vamos pensar nas comidas boas que tem lá no Rio Grande do Sul, que a gente provou lá, né? Nós tivemos ali churrasco, né, gente? Os pastores foram abençoados nessa SAT. Tivemos churrasco, eu estava até perdido no meio das carnes, né? Tinha lá o tal do cordeiro, gente. E assim, né? Tiozão que vem do norte do Paraná, né? Acostumado a comer galinha e carne, né? Chega lá, tem até cordeiro. Aí, Flávio, é o seguinte, estava lá o cordeiro no meio, esse aqui é o boi. Aí o irmão gaúcho, né, fala, não, pastor, esse aqui é o cordeiro, se quiser pode pegar. Ok, estava testando você, sabia que era o cordeiro. Mas, na verdade, sabia coisa nenhuma, né? Mas tinha carne assada, lasanha. Irmão, carne assada é um negócio assim, né, que não é justo a gente falar de carne assada quando a gente está utilizando a palavra Rio Grande do Sul na mesma frase, né? Carne assada para eles lá é café da manhã. Tem papinha lá para beber com sabor picanha. Né? Parece que o gaúcho já nasce com a madeira cheia ali de costela. Né? Agora, comer isso uma vez é muito bom. O gaúcho come isso todo dia, para ele é normal, arroz com feijão. Mas imagina você ter que comer toda essa comida todos os dias. Imagina você ter que comer carne assada todo dia. No almoço, na janta. Às vezes a gente faz isso no domingo, não é isso? Sobrou do almoço, a gente vai lá dar aquela esquentada na janta, mas sobra na segunda-feira, já não desce muito bem, não é verdade? Imagina se nós tivéssemos que viver da comida de um restaurante, de churrascarias todos os dias. Você aguentaria? Fala para mim. Aguentaria? A Sandra está falando que ela aguentaria. Mas vamos falar a verdade. Chega uma hora que a gente não aguenta comida boa demais todos os dias. Parece que a gente precisa dosar, não é isso? Parece que a gente precisa do arroz com feijão. Né? Ir para o restaurante é bom, mas para o dia a dia, a gente precisa do quê? A gente precisa daquele arroz e feijão normalzinho de todos os dias. Vamos falar a verdade? Ir para uma cama de hotel, e isso eu posso falar para vocês com uma experiência recente, com um aquecedor, no meio de Caxias do Sul, aquela cara da riqueza, entendeu, irmãos? Graças a Deus estava tudo pago, que se fosse pelo contra-cheque não ia dar certo, enfim. Ir para a cama de um hotel é bom, mas chegar à nossa casa, deitar na nossa cama e apreciar o nosso travesseiro, como dizia o Mastercard, não tem preço, não é verdade? Mas por quê? Porque é justamente as coisas rotineiras e aquelas mesmas coisas de sempre que abrigam as grandes riquezas e é onde reside o poder da vida. É lá no nosso travesseiro de todos os dias que as nossas lágrimas são depositadas e que na próxima manhã Deus nos presenteia com a alegria, com o sorriso que vem pela manhã, não é isso? Então, assim como a comida que precisa ser feita como arroz com feijão para a gente sustentar em todos os dias,
a nossa cama também precisa ser aquela da nossa casa. Acho que você não troca a cama de um hotel pela sua cama, ainda que ela tenha uma mola a menos e tudo mais. Por que isso, gente? C.S. Lewis diz que Deus gosta, Deus aprecia as mesmas coisas de sempre. Deus gosta de uma coisa chamada estabilidade, que Ele aprecia as coisas que sempre acontecem. Deus aprecia os ciclos, Deus aprecia os processos. Por isso aqui no livro, é muito bom, eu faço até a sugestão aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Um maldanado, escrevendo ao seu aprendiz, ao seu demônio discípulo, ele diz o seguinte: ele recomenda que o seu discípulo coloque a tentação do novo no coração das pessoas. Tentação do novo, de sempre querer algo novo, de sempre querer algo diferente, de nunca se apegar às coisas que estão ali sempre, nunca se apegar àquelas mesmas coisas que apresentam, que mostram a vida como ela é. Em outras palavras, iludir as pessoas de que a vida não tem uma rotina, de que a vida não tem um ciclo, de que a vida não tem um trilho, para que elas nunca se encontrem na vida. E é por isso que hoje, iniciando essa nossa série, falando mais uma vez sobre a nossa igreja, eu queria iniciar falando sobre aquilo que é o nosso arroz com feijão, sobre aqueles que são nossos valores, e uma vez mais lembrá-los daquilo que nós somos como igreja. Uma vez mais, porque os ciclos se repetem. Uma vez mais, porque assim como o arroz com feijão aqui nos sustenta, os valores de uma igreja é aquilo que condensam e sustentam essa igreja. E uma vez mais, nós estamos aqui para lembrá-los, como pastores que lembram as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, lembrá-los aquilo que realmente importa na caminhada cristã, na caminhada em relação ao desejo de Jesus e à vida que Jesus tem para nós. Amém? Você consegue compreender isso? Consegue compreender? Eu não sei se você percebe, mas a beleza da vida está justamente naquelas coisas que se repetem todos os dias. A beleza da vida está justamente na primavera, que vem depois do inverno, e que se não fosse a mesma mudança de estações, nós nunca veríamos o florescer das flores na primavera. Percebe isso? Percebe que se não fossem as mesmas coisas de sempre, as mesmas pessoas de sempre, nós provavelmente não teríamos alguém do nosso lado nesse momento para ouvirmos o culto com a gente? Percebe isso? Percebe que se não fosse a nossa família que está ali com a gente, no mesmo lugar de sempre, na mesma casa, fazendo as mesmas coisas, nós não teríamos companhia? Percebem isso? Percebem a importância? De uma vez mais, nós nos lembrarmos das coisas que devem estar ali. Eu queria lembrar a primeira coisa com você hoje. Primeiro, dos nossos valores. Aquilo que nos guia como igreja. Aquilo que nos dá o nosso norte como comunidade. A primeira delas, eu imagino que ela precisa estar em destaque mesmo, porque ela é o que sustenta as outras palavras que nós veremos, é a palavra. Fica até meio redundante aqui, né? Mas é isso mesmo. A primeira palavra é a palavra. E palavra aqui eu me refiro às Escrituras. Palavra aqui eu me refiro a esse aplicativo ou a esse impresso que você tem aí, chamado Bíblia Sagrada. A Bíblia é o nosso primeiro valor. Nós desejamos, nós queremos, nós buscaremos uma vez e uma vez mais sermos uma igreja bíblica, uma igreja que centraliza e dá primazia à palavra. Isso por quê? Porque foi justamente isso que nós recebemos como herança e foi justamente isso que nós fomos ordenados a Jesus para seguir. Pessoas foram fiéis à palavra, porque ouviram isso de Jesus, e nós recebemos essa palavra dessas pessoas, e essa mesma ordenança que elas receberam de Jesus é dada a nós agora, permanecermos fiéis na palavra. E olha só o que a palavra de Deus nos revela, muito melhor do que eu falando, é a palavra de Deus. E olha só o que o apóstolo Paulo instrui o seu discípulo Timóteo a fazer.
Timóteo havia sido enviado à cidade de Éfeso, e Paulo dá algumas instruções importantes, e ele condensa essas instruções no seguinte, lá na sua primeira carta a esse discípulo de Paulo, no capítulo 4, verso 11 a 16, e diz assim: ordene, Timóteo, e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Vou ler mais uma vez para você. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente-se bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Olha que interessante o conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo, aquele que o apóstolo Paulo chama de filho, aquele a quem o apóstolo Paulo tanto amava, aquele a quem o apóstolo Paulo tomava seus cuidados, cuidava como se fosse alguém em sua dependência. A gente percebe nas palavras do apóstolo Paulo um carinho como de um pai para um filho mesmo para Timóteo. E ele sabia que Timóteo estava sendo enviado para uma igreja que passava por algumas dificuldades. Então imagina você enviando seu filho para o meio de um povo, para pastorear um povo que passava por alguns conflitos. Provavelmente o que tomaria o seu coração seria o quê? Seria preocupação com o seu filho. E qual é a recomendação de um pai para um filho que estava sendo enviado para uma zona perigosa, uma zona de possíveis conflitos? Dedique-se à leitura da palavra. Dedique-se à leitura pública da palavra. Esse foi o conselho principal do apóstolo Paulo para Timóteo. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo entendia muito bem o poder da palavra. O apóstolo Paulo já enfrentava várias ameaças. E guarda uma coisa com você, irmão. Nós sempre encontraremos resistência quando o nosso desejo é ser fiel ao que Deus deseja. Sempre encontraremos resistência. E o apóstolo Paulo enfrentou essa resistência. E enfrentou de que forma? Enfrentou com a palavra. Sobrando um pouquinho para mim aqui, tá, Lê? Enfrentou com a palavra. Vieram as heresias. Homens queriam, por exemplo, colocar julgo da lei sobre a graça de Deus. Queriam fazer com que as pessoas deixassem de comer certas coisas, ou deixassem de fazer outras coisas. Queriam inclusive fazer com que os homens que aceitaram a Jesus se circuncidassem. Pela graça de Deus, o apóstolo Paulo estava ali. Não permitiu que isso acontecesse, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas isso só foi vencido. E Paulo só obteve essa vitória, porque ele resistiu com uma coisa, e uma coisa só, e uma vez mais, com a palavra de Deus. Com o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que ele recebeu do próprio Jesus, que foi passado por ele, por seus discipuladores, entre eles Priscila e Áquila. Aqui ele se manteve fiel. Essa palavra foi que deu vitória ao apóstolo Paulo, e agora é essa palavra que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele use para enfrentar as dificuldades que ele teria à frente. A palavra foi a palavra que deu vitória à igreja nos seus primórdios. Quando o Império Romano veio com violência, tentando destruir a igreja, como é que a igreja resistiu? Uma vez mais com a palavra. Hoje a igreja em Manipur, por exemplo, lá na Índia, com escolas cristãs sendo fechadas, igrejas sendo destruídas, sim, hoje, por conta do quê? Da palavra. Como é que a igreja continua resistindo a essa, que é uma perseguição vinda das autoridades públicas da Índia? Como a igreja responde? Com a palavra. A igreja tem sofrido perseguição lá na Índia, por exemplo, hoje, porque a igreja leva uma palavra de salvação a todo aquele que crê.
A situação lá é a seguinte: como a gente sabe muito bem, embora seja velado, o sistema de castas ainda funciona em algumas regiões. Só que no reino de Deus, irmãos, não existe acepção de pessoas. No reino de Deus não existe diferença entre as pessoas. Todos são iguais e todos são alvos do amor de Deus e todos podem ser transformados por Deus. Essa mensagem que eu acabei de dizer para você, essa mensagem do Evangelho, está sendo compartilhada lá. E as lideranças que recebem algum benefício pela casta que possuem, não desejam que as pessoas sejam libertas de suas situações, de suas mazelas sociais, que elas passem a ter uma instrução, que elas passem a ser alfabetizadas, por exemplo, em igrejas, em escolas cristãs. Por isso a perseguição. Mas qual é a resposta da igreja? A igreja tem respondido em Manipur, e é o que eu ouvi do pastor Stephen, que é o nosso missionário que a gente abençoa e é parceiro. A igreja tem respondido de uma forma, você consegue imaginar qual é? Com a palavra, com a proclamação do Evangelho da paz, com a proclamação da salvação em Jesus Cristo, com a proclamação de que todas as pessoas podem ser libertas, com a proclamação de que todas as pessoas são dignas uma vez que elas são lavadas no sangue de Jesus, que todas as pessoas podem recomeçar a sua vida uma vez que elas nascem de novo. Palavra, é assim que nós devemos responder, palavra. Vem desafio, irmãos, e vem vários. Nós estamos num tempo muito complicado no nosso país. Tenebroso, esquisito, difícil. Mas nós não responderemos com discursos políticos, tampouco com partidos políticos. Responderemos como, irmãos? Com a palavra, porque esse é o tipo de igreja que nós queremos ser, uma igreja que é centralizada na palavra de Deus, na Bíblia, porque é a Bíblia que nós recebemos como herança do Senhor. Amém? Eu estou crendo nisso, espero que você creia também. Agora, existe uma coisa importante, qual nós precisamos prestar atenção. Diz um ditado que papel aceita tudo. Isso não se aplica à Bíblia, porque se teve uma coisa ali que foi desejada por Deus e não por homens, foram as palavras que ali estão. E isso nós podemos provar porque aquilo que está escrito ali aconteceu conosco. Agora, a interpretação, ela pode ser feita de maneira duvidosa. E, às vezes, de maneira maldosa. Não é isso? Por exemplo, existem teologias que são maléficas. Como a gente sabe muito bem, existe teologia que diz que a Bíblia tem o caminho para você chegar à riqueza, e riqueza monetária. A bola da vez é que a Bíblia é o caminho para o sucesso, seja ele qual for. Portanto, como a gente vai percebendo, existem teologias totalmente equivocadas. Isso eu compartilho lá no nosso curso Descubra. Se você ainda não conhece a palavra de Deus, não sabe o plano de Deus para você e deseja saber, você pode fazer inscrição para o Descubra ali no hall de entrada. Lá no curso Descubra, onde a gente está instruindo um pouquinho mais sobre isso, a gente vê, por exemplo, teologia que foi capaz de negar que Jesus veio em carne. Ora, como pode ser isso? Pode ser. São teologias equivocadas. Como é que nós chegamos, então, a uma interpretação bíblica adequada? Permitindo que a própria palavra seja um instrumento de interpretação da palavra. Em outras palavras, que a Bíblia seja a interpretação, a chave de interpretação da própria palavra, da própria Bíblia. E nós, como wesleyanos, sabemos e temos a instrução do próprio John Wesley em como fazer isso. O quadrilátero de John Wesley nos auxilia bastante nisso. Estava comentando com o Silas, existem vários, ele até me ajudou nisso, existem vários quadriláteros, mas do Wesley só existe um. E como funciona isso? Isso é um belo guia para nós sabermos como interpretarmos a Bíblia, porque o que nós queremos também como igreja é que você não só ouça as palavras que saem de nós, mas que você também cresça em conhecimento
Não só ouça as palavras vindas do pastor, mas que você também seja capaz de dominar a palavra de modo que você abençoe outras pessoas quando a oportunidade aparecer a você. E essa é uma ferramenta muito boa. O quadrilátero de Wesley diz o seguinte, que nós temos 4 fontes de conhecimento de Deus. Uma delas é a tradição, é aquilo que nós recebemos das gerações passadas. Um exemplo de tradição muito clara é a seguinte, a pessoa que te evangelizou recebeu a palavra de alguém e passou a palavra para você. Porém, entre ela receber a palavra e passar para você, houve um período onde ela foi capaz de receber e levar para você algumas impressões dela, tá certo? Essas impressões dela, junto da palavra, é a própria tradição que essa pessoa construiu rapidamente e passou para você. Existe uma boa tradição, então. É a herança que nós recebemos, e daqui a pouco nós teremos uma ferramenta muito preciosa vinda da tradição. Portanto, o que nós vemos é que nós recebemos carga de conhecimento das gerações passadas. Foi nos passada a palavra, e essa palavra se encontrou fiel a ponto de fazer com que a salvação acontecesse em nós. Conseguem compreender isso? Herança que nós recebemos, conhecimento que vem de gerações passadas. Uma outra fonte de conhecimento é a própria razão. Nós podemos obter conhecimento bíblico através da razão. Conhecimento de Deus através da razão. Quando nós estamos lendo a Bíblia e fazemos o uso da interpretação, por exemplo. Nós temos algumas ferramentas de interpretação, como o método indutivo, isso a gente vê nos colégios, nas escolas e tudo mais. Então, aquilo que nós chamamos de interpretação de texto é o quê? Uma ferramenta da razão, totalmente válido para nós obtermos conhecimento de Deus. Também a experiência. Quando nós recebemos algo, ouvimos alguma coisa externa que faz efeito no interno. Compreende isso? Essa é uma fonte de conhecimento também. Nós entendemos, por exemplo, olha só que interessante, entendemos o que é o novo nascimento, quando aquela palavra de Jesus entra no nosso ouvido, mas quem compreende é o nosso coração. Quando nós sabemos que a nossa vida começou de novo. Compreende o que eu quero dizer, não compreende? Se você está compreendendo é por causa da experiência, porque aqui eu estou falando de uma coisa bem subjetiva. Então, o que nós percebemos é que existe também uma fonte de conhecimento de Deus que flui do coração do homem, lá dos seus quartos escuros, das suas zonas mais profundas, emocionais e psicológicas. Agora, existe uma quarta fonte, e é essa fonte que todas as outras 3 precisam se render e precisam ser examinadas, precisam ser averiguadas, que é a fonte bíblica. A Bíblia, a palavra de Deus, a boa nova, que nós temos aí impressa ou digital, precisa ser a fonte de origem, o ponto de partida para todas as outras fontes de conhecimento de Deus. Portanto, a tradição é boa, importante, mas ela não se sustenta nela mesma. De forma que nós não temos autoridade em nós de passarmos conhecimentos nossos, coisas que nós, e pontos de vista que nós entendemos como bons, particularmente nós, e não Deus, como algo sagrado. Não podemos, não temos essa autoridade, porque toda tradição precisa se render à Bíblia. Nós podemos e devemos olhar para Deus com olhos racionais, científicos, desejosos de encontrar a verdade. Porém, a nossa razão precisa servir a quê? A Bíblia. A nossa razão precisa se render e desejar compreender melhor as Escrituras. Compreendem isso, irmãos? Caso contrário, nós negaremos os milagres, por exemplo. As nossas experiências, e essa é a bola da vez, são muito importantes. Porém, não se esqueça que Deus não é subjetivo. Deus é uma pessoa. E deixou claro como Ele se apresenta, como Ele é, quem Ele é, quais são os seus atributos. Cabe a nós, então,
moldarmos as nossas experiências a quem Ele diz que é. Como nós faremos isso? Através da palavra. Esse é o caminho. A palavra é o norte da nossa interpretação. A palavra explica a palavra. A palavra de Deus nos direciona até Deus. Compreende isso, gente? Compreendem isso? Nós estamos num labirinto terrível teológico. Terrível. Por isso é que muitas vezes nós precisamos nos perguntar se a nossa leitura bíblica está sendo, de fato, para entender a Bíblia ou para dar um cheque, assinar embaixo aquilo que nós estamos dizendo. Existe uma ferramenta, como eu acabei de dizer, uma ferramenta histórica chamada Credo Apostólico. E essa é uma bela ferramenta que nós recebemos da tradição e que foi averiguada, foi acertada pelas Escrituras e que pode nos direcionar nesse momento de confusão teológica onde a gente vive. E aqui eu estou dizendo a respeito do meio evangélico onde nós nos encontramos. E o Credo Apostólico, ele diz o seguinte: eu gostaria, enquanto você ouve a leitura do Credo Apostólico, você averiguasse como está a sua fé em relação à profissão de fé que a igreja tomou para si. E o Credo Apostólico diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que foi preservada pelos pais da igreja. Essa é a fé pela qual muitos cristãos deram sua vida. Esse é o legado que nós recebemos. E aqui eu queria que você fizesse, no nome de Jesus, assim como eu vou fazer agora, um exame da sua vida espiritual. Sua vida espiritual hoje se encontra nesse sentido? Se encontra nessa direção? Você crê de fato que Deus é Pai? Você crê de fato que Deus é todo-poderoso? Você crê de fato que Deus é o Criador dos céus e da terra? E que sendo um Pai e sendo todo-poderoso, Ele com certeza sabe das coisas que você tem passado? Você crê? Crê que Deus tem olhado para todas as suas necessidades, suas dificuldades, suas misérias, suas mazelas? Crê que Ele tem olhado para as suas enfermidades, assim como Jesus olhou? Crê que Ele tem visto e tem te libertado dos seus demônios? Você crê nisso? Você crê que Deus, em Jesus Cristo, revela o seu único Filho? Você crê, como o Credo Apostólico diz, que Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, que Jesus Cristo caminhou entre nós como homem, que sofreu, padeceu, e aqui Pôncio Pilatos representa toda a violência do Império Romano, o império mais violento que o mundo já conheceu. Você crê que Cristo padeceu diante da maior das violências para que nós tivéssemos vida, para que você e sua família tivessem vida? Você crê nisso? Eu creio de todo o coração. E aqui nós precisamos nos perguntar: nós cremos que esse Cristo padeceu para que as pessoas que não estão aqui e que de repente não saibam, tenham a paz que elas precisam? Eu creio de todo o coração, irmãos. E eu sei que vocês creiam. Crendo juntos, então, nós seremos uma igreja assim. Uma igreja que uma vez mais responderá com a palavra de salvação. Uma igreja que uma vez mais responderá com a palavra, porque a palavra é tudo que nós temos. Uma igreja que uma vez mais responderá com a palavra, porque foi essa palavra que teve poder suficiente para nos transportar
do império das trevas para o reino da luz, nos transportar do lamaçal de pecado para a rocha do Senhor. Foi essa palavra que teve poder para salvar um tão pobre pecador como eu. Que mais ela não pode fazer? Se ela foi capaz de nos salvar, que é que ela não pode fazer? O que é que ela não pode fazer? É por isso que a palavra precisa ser o nosso valor, precisa ser de valor central a nós, precisa ser de valor vital a nós. Uma vez mais, precisamos nos lembrar que a palavra é um valor para a nossa igreja, a qual nós não abrimos mão. Agora, a segunda palavra que eu gostaria de deixar como nosso valor, e uma vez mais lembrar da importância dela, é a palavra comunhão. Comunhão. Já percebemos que a palavra é aquilo que sustenta e é aquilo que dá autoridade a nós para falarmos sobre as outras duas palavras que virão. E a palavra comunhão tem uma palavra que se mostra, está presente na narrativa bíblica, é a palavra comunhão com toda certeza. Pegando o significado aqui do senso comum, a comunhão é a realização de algo em comum. As pessoas têm na comunhão isso, realização de algo em comum. Agora, a comunhão, no conhecimento bíblico, ela tem a ver com compartilhar da vida que nós temos. Compartilhar, melhor dizendo, da única vida que nós temos. A comunhão, ela só existe em Cristo Jesus. Comunhão só existe em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, o que existe é parceria, é sociedade. E nós sabemos muito bem que as sociedades tendem a fracassar. Porque as sociedades vão até onde o contrato alcança. E uma vez que o contrato não dá jeito para os interesses, as alianças acabam. É por isso que a comunhão só existe em Cristo. Por quê? Só existe vida em Cristo Jesus. Fora de Jesus, o que existe é trevas, o que existe é morte, o que existe é vazio. Se você ainda não chegou a essa conclusão, ainda está buscando argumentar com isso, o que eu oro no nome de Jesus por você, é que Jesus estreite a tua jornada e você chegue a essa conclusão o mais rápido possível, porque isso nos liberta. Mas o que existe fora de Jesus é morte e vazio, apenas isso. Viver em comunhão, então, é compartilhar da vida que existe em Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo utilizou uma figura que eu gosto muito para exemplificar a comunhão. O apóstolo Paulo utilizou a figura do corpo. E ele disse assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo Jesus. A comunhão que existe em nós, existe como existe num corpo. Imaginemos nós, e o apóstolo Paulo disse isso, que nós somos o corpo de Cristo. Corpo visível. Se nós desejamos ver o rosto de Jesus, olha só que desafio imenso. É o que a Bíblia nos ensina. Se nós queremos ver o rosto de Jesus, basta nós olharmos para o rosto de um filho de Deus. Então, basta você olhar para a pessoa que está aí do teu lado, que vive junto de Deus e que professa fé em Cristo, e você vai estar vendo o rosto visível de Cristo Jesus. Porque já não vive mais ela, mas é Cristo Jesus quem vive nela e por ela. Então, nós somos o corpo visível de Cristo. Agora, aquilo que um corpo precisa, nós sabemos muito bem, para que os nutrientes cheguem até as suas extremidades, sejam elas quais forem, é de uma coisa chamada sangue. Não é isso? Estava conversando com o Matheus Oliveira, né, e ele até me ajudou há um tempo, né, questão da fisioterapia, fiz umas sessões de fisioterapia. Quem tem filhinho menor, né, gente, já sabe como é que funciona, né? Você vai carregando aqui, vai pegando um mau jeito ali, tudo mais, já vai travando as costas, né, e tal, enfim. E aí eu perguntei, cara, mas por que tem músculo, os músculos começam a doer desse jeito?
E ele disse uma coisa: o sangue, pastor, deixa de circular nesses músculos. Sangue é vida. Através do sangue circulam nutrientes e oxigênio. O que o fisioterapeuta faz em nós, então? Faz com que o sangue comece a fluir novamente. Sangue é vida. A comunhão é a vida, é o fluir da vida de Cristo dentro do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E o fluir da vida, o sangue que corre em nós, é a comunhão. Conseguem compreender isso? Por isso é que a comunhão é um valor importante para nós. Comunhão é viver juntos, é compartilhar da vida. Comunhão não é fazer alguma coisa juntos. Isso é trabalho, isso é missão. Comunhão é viver junto, como um corpo vive junto. Conseguem compreender isso? Conseguem compreender, irmãos? Amém? Corpo ligado, de modo que a vida que existe em Jesus flua naturalmente. E quando a comunhão acontece dentro da igreja, milagres acontecem, irmãos. Quando a comunhão flui, quando a vida de Jesus flui entre nós, porque não existe barreira nenhuma, porque não existe reserva nenhuma, porque não existe separação nenhuma entre os membros, porque não existe membro nenhum atrofiado, desligado, parado. Quando isso acontece, milagres acontecem. Através da comunhão, por exemplo, nós podemos ver nos nossos grupos de crescimento, e é ali que nós temos o nosso alvo. Se você não faz parte de um grupo ainda, você não compreende muito bem o que nós somos como igreja. Ali nos grupos, quando nós vemos as pessoas compartilhando as suas experiências e percebendo que elas não passam por aquelas dificuldades sozinhas, percebendo que as suas lutas são lutas em comum. Quando pessoas falam a respeito de situações onde as outras já passaram e podem ajudar com que elas passem, quando nós recebemos uma mão amiga, ou no grupo, quando nós apenas temos uma pessoa para ouvir a nossa dor, a nossa angústia. Sabe, gente, às vezes o que as pessoas precisam, isso é uma coisa que a gente precisa entender e aprender em relação à comunhão. Às vezes o que as pessoas precisam, e talvez seja o mais importante, não é de uma instrução, não são de palavras sábias. As pessoas precisam, às vezes, apenas de ouvidos. As pessoas precisam, às vezes, apenas de uma mão amiga, da presença de alguém. Uma coisa que a gente aprende lá no estágio de capelania, isso toca bastante meu coração, é que o bom capelão é aquele que ouve. E eu lembro, gente, no tempo de estágio, tinha algumas situações ali que te faziam calar. E aí você faz o quê? Só fica junto da pessoa. E isso muda tudo. O poder acontece, o poder da comunhão, o fluir da vida de Cristo acontece. E ali existe vida, ali existe libertação, ali existe salvação. O escritor Henry Nouwen, ele diz o seguinte: durante o período mais difícil da minha vida, quando experimentei grande angústia e desespero, tive um amigo que estava ao meu lado. Muitas vezes ele puxava minha cabeça para junto do meu peito e orava por mim, sem palavras, mas com um silêncio pleno do Espírito que dissipava meus demônios do desespero e me fazia sair desse abraço com uma nova vitalidade. Será que não é isso que nós precisamos uma vez mais? Será que não é isso que nós precisamos nos lembrar uma vez mais? Que de repente o alívio que a nossa alma busca não vai ser encontrado nas muitas letras que nós conhecemos, mas na mão amiga que se estende a nós e que nós estamos resistindo em tomar?
Será que não é isso? Será que a nossa alma não geme porque nós ainda não aceitamos o ombro amigo que se dispõe a nós? Eu queria, no nome de Jesus, que você fizesse essa pergunta a você mesmo, e que junto de você mesmo o Espírito Santo fizesse a você. Será que não é isso? Será que não é isso que nós precisamos fazer pelos outros? Através da comunhão? Se existe vida de Cristo em nós, não é necessário que nós, então, só nos aproximemos dos outros e abracemos os outros, entendendo que a vida que existe em nós, que transborda em nós, alcançará o outro. E que o perdão que fluiu em nós alcançará o outro de modo que ele perdoe. Irmãos, se não for comigo, não tem problema, procure outra pessoa, mas busque as pessoas. Se você precisa de alívio, busque uma pessoa. Se você quer que alguém seja aliviado, busque essa pessoa que precisa de alívio. A vida de Deus existe e transborda em nós. E a ferramenta principal que Ele vai utilizar para cura, para libertação, para salvação, são as pessoas. E é por isso que a comunhão para nós, uma vez mais, precisa ser colocada no centro. Comunhão. Somos tentados a todo momento a fazermos eventos. Mas como alguém já disse, evento é vento. Eventos vêm e vão. O que nós queremos como igreja, então, é termos tempo suficiente, agenda com dias sobrando para que a comunhão aconteça, para que os relacionamentos sejam construídos e para que através desses relacionamentos, a vida de Jesus que existe em nós flua no outro. Esse é o nosso desejo como igreja. Essa é a comunhão a qual a Bíblia diz respeito. E essa é a comunhão que eu posso dizer para vocês, não por ser pastor dessa igreja, mas por ser membro dessa igreja, que eu tenho visto Deus usar para a salvação de muitas pessoas. Esse é o que eu desejo para nós. Esse é o desejo de Deus para nós, no nome de Jesus, eu creio nisso. Por fim, a terceira palavra, para nós encerrarmos, é a palavra discipulado. Se a vida de Cristo Jesus acontece na comunhão, é o fluir do sangue de Jesus, da vida de Jesus no corpo. O discipulado é então onde o corpo é treinado para cumprir a sua missão. Consegue compreender isso? O discipulado é o trilho de formação, tá certo? Do corpo na direção do cumprimento da missão de Jesus. Então é no discipulado, como alguém já disse, é no discipulado que os demônios são tirados da pessoa, onde os carrapichos são tirados. Alguém já disse que o pregador, o evangelista, ele tira as pessoas através da palavra do inferno. E o pastor faz o seguinte, ele faz uma coisa diferente. Tá? O pastor, ele pega a pessoa e tira o inferno dentro dela, então. Graças a Deus por isso, porque nós temos na nossa comunidade um ambiente de proclamação onde as pessoas são salvas. E nós desejamos também, em nossa comunidade, ter um ambiente de discipulado, onde as pessoas, depois de serem tiradas do inferno, agora terão o inferno removido de dentro delas. É isso? E é isso que acontece durante o discipulado. O discipulado é o percurso que o discípulo caminha, que ele faz na direção e na orientação do seu mestre. Então, o que nós percebemos é que a igreja tem sido fiel a isso, porque se nós estamos falando em discipulado hoje, é porque pessoas foram fiéis o suficiente antes de nós a discipularem outros sobre a importância do discipulado, não é isso? E nós vemos isso no apóstolo Paulo mais uma vez. Olha só o que ele diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, 17. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo faz aqui. O apóstolo Paulo, ele tem a confiança suficiente em Timóteo, a ponto de dizer o seguinte: Timóteo lhes trará lembranças da minha maneira de viver em Cristo Jesus.
Imagina se Timóteo começa a dar umas afora. Imagina se Timóteo começa a dar vexame. A cara, aqui a expressão é rústica mesmo, tá? A cara de quem ia para a lama. De Timóteo? De Paulo? Porque ele mesmo disse. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Tudo que Timóteo disser, fizer e for aí com vocês, é reflexo de quem eu sou. Só é capaz de fazer isso quem tem certeza no discipulado que realizou. O que nós percebemos então é que Timóteo já não tinha identidade em si. A identidade dele era de quem? Era do apóstolo Paulo. Portanto, a identidade de Timóteo era a identidade de Cristo. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo tinha essa sabedoria, essa certeza de dizer, olha, tudo que ele está vivendo, tudo que ele está dizendo, tudo que ele está fazendo sou eu, e isso eu garanto que é bom. Por quê? Porque ele sabia, Paulo sabia que tudo que ele vivia era Cristo. Nosso desejo em fazer do discipulado um valor central é fazer com que todas as pessoas da nossa comunidade cheguem à imagem de Cristo Jesus. Passem pelo processo a ponto de serem confundidas com Jesus. A ponto de serem, assim como o próprio Jesus disse, que nós faríamos e viveríamos. O próprio Jesus, ele mesmo disse o quê? Ora, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus disse que ele era assim. E ele disse que nós seríamos como ele. Nosso desejo, então, como comunidade é o quê, irmãos? Fazer com que todas as pessoas se tornem imagem e semelhança de Cristo. Para isso que nós fazemos. Para isso nós temos, sobretudo, nossos grupos. Não tem segredo. O caminho é sempre o mesmo. Temos os nossos grupos, onde as pessoas terão a possibilidade, a chance de terem relacionamentos e parcerias. Além disso, nós temos a nossa iniciativa, o nosso projeto Formador de Heróis, onde pessoas se colocam à disposição para servir outras pessoas, para que elas alcancem caminhos mais altos, para que elas cheguem a nível de compreensão mais profundo. Conseguem compreender isso? Temos várias possibilidades. A questão é, discipulado é uma possibilidade aqui. A questão é, nós desejamos ser discipulados? Afinal, como alguém já disse, o discipulado é de graça, mas ele custará a nossa vida. Porque se a vida de Cristo Jesus será incutida, e a imagem de Cristo Jesus será a imagem que restará em nós, a nossa imagem ficará onde? Ficará em lugar nenhum. Como disse o próprio João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Pergunta é, você deseja isso? Deseja que a imagem de Cristo cresça em você de modo que a sua imagem desapareça? Você deseja conhecer a Cristo de forma que você não saiba mais quem está escolhendo, quem está pensando, se é você ou se é Cristo Jesus? Deseja um nível de profundidade a ponto de não saber mais qual é a sua vontade, porque ela já se confunde com a vontade do próprio Deus? Se você deseja, eu quero dizer para você que nós estamos desejando também. Que essa é a nossa comunidade, essa é a nossa igreja, e que uma vez mais nós buscaremos por isso. Por fim, para nós encerrarmos aqui, eu queria destacar três palavras apenas: instruir, amar e discipular. Uma vez mais, nós estamos aqui para declarar que esse é o nosso desejo. Uma vez mais, nós estamos aqui para dizer que nós iremos instruir as pessoas por amor a Deus através da sua palavra. Não falaremos de opiniões próprias. Não pastorearemos as pessoas através dos nossos próprios desejos ou dos nossos caprichos,
mas pastorearemos as pessoas que Deus nos enviar através da sua palavra. Uma vez mais, nós amaremos as pessoas através da comunhão, entendendo que a vida de Cristo flui em nós, como o sangue flui em um corpo. E nós, para isso, abriremos as nossas casas. E nós, para isso, comprometeremos nosso tempo. E tempo hoje é vida. Uma vez mais, nós discipularemos as pessoas, ainda que seja difícil. Ainda que tenhamos que tomá-las lá, uma vez mais na sarjeta e trazermos aqui para os bancos da nossa igreja. Uma vez mais, nós não desistiremos, porque essa é a igreja que Deus tem colocado no nosso coração. Essa é a visão que Deus tem dado a nós. E no nome de Jesus, esse é o convite que eu faço para você nessa manhã. Esse é o desejo de sermos, esse é o desejo da nossa igreja. Que esse seja o seu desejo também. Vamos orar juntos? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra aqui. O Senhor falou conosco. O Senhor falou da importância, Senhor, de sermos igreja. Que eu oro nesse momento, então, é que o Senhor realize isso, Senhor, dentro de nós. Que essas palavras encontrem, Senhor, solo fértil em nós, em nosso coração. Que elas criem raízes e que elas gerem frutos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra, porque a Tua palavra é tudo que nós temos.